escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui ao vivo para toda a máquina do mundo que desperta os minérios do seu sono rancoroso, diretamente dos estúdios Gargamel, aqui à procura de pistas entre fitas cassete, charmosos pés e peças de Shakespeare, e finalmente, através de rios ocultos pelo asfalto, apreciando a lua do dia. Aqui quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Este é o UBE Cast, podcast da UBE. Hoje é um dia especial, porque nós estamos ao vivo para todo o orbe terrestre, usando essa palavra difícil de Luiz de Camões. É uma alegria para nós, só para abrir, a gente já vai falar com o nosso convidado. É uma alegria para nós, a gente tá ao vivo depois de alguns anos, né? Ricardo Fernandes está aqui comigo. Ricardo Fernandes, deixa eu já dizer quem tá aqui comigo. Quem tá comigo? Ricardo Fernandes, vice-presidente da UBE, seja bem-vindo, Ricardo. Prazer, Thiago Rogério. Barroso, já vou fazer as apresentações formais dos dois. Mas para nós é uma alegria estar aqui hoje, pelo seguinte... essa ideia de a UBE ter um podcast começou na pandemia, porque foi assim, a gente começou... a nossa diretoria foi eleita em agosto de 2019. Perfeito. Aí a gente passou alguns meses conhecendo as contas da UBE, a secretaria, quer dizer, a gente se inteirou da coisa. Fizemos um evento presencial em fevereiro de 2020, que seria o primeiro. E aí veio a pandemia. Aí todo mundo passou por aquilo que passou, e aí, mais ou menos em março ou abril, você lembra, Ricardo? Não lembro, mas foram alguns meses. Março ou abril, não, acho que abril ou maio de 2020, a gente começou a fazer aquilo que a gente chamou de terças literárias. Perfeito. Pelo Zoom. Pois bem, as terças literárias ganharam esse formato similar ao de um podcast, a gente chamava um escritor, etc. Aí a gente fez isso por 2 anos e meio, se não me engano. Isso. Aí a gente parou, veio pro estúdio, acho que 1 ano e meio depois, ou 2 anos depois, e aqui estamos finalmente ao vivo. Então você, Thiago Barroso, Uau! é a estreia daquilo que a gente sonhava fazer. Então seja muito bem-vindo. As pessoas que estão nos assistindo são todas muito bem-vindas, podem participar pelo chat. A Meire, que já é diretora da UBE, é um público... A gente paga as pessoas para elas entrarem na internet. Explicar, então. A Meire foi paga para entrar e participar do chat. Obrigado, eu tô Obrigado, Meire. Eu tô brincando. Estão comigo hoje aqui Ricardo Assunção Fernandes, que eu já falei, é o vice-presidente da UBE, e o nosso associado Thiago Barroso. Olha, a tua presença aqui, Thiago, é uma alegria, não só por isso que eu acabei de falar, mas por um outro motivo, que era... É claro, quando a gente fez as terças literárias, a gente chamou escritores que já são amplamente conhecidos. Então a gente falou, por exemplo, com o Itamar Vieira Júnior, que é um escritor muito conhecido, vendeu muito livro nos últimos 5 anos, etc e tal. A intenção agora é a gente ter aqui no podcast os associados da UBE e escritores que estão na construção da sua carreira. Perfeito. Né? Que é o seu caso. Então eu vou falar um pouquinho do Thiago e a gente já faz as perguntas. Thiago Barroso é escritor e jornalista e ele escreve thrillers policiais. Esse aqui é o primeiro... O segundo. Opa, esse aqui é o segundo, esse aqui é o primeiro, com licença. Esse é o primeiro livro, é O Homem que Explodiu o Presidente. Com esse livro, o Thiago venceu o Prêmio Ecos da Literatura, vou perguntar sobre isso, e foi finalista do 6º Prêmio Aberst, que é a Associação Brasileira de Escritores de romances policiais, Suspense e terror. Suspense e terror. É o nome completo. Trilogia do Mal. Então, eu quero falar sobre isso, eu vou te perguntar sobre isso. A trilogia do mal. Suspense, terror e policial. Perfeito. Vamos falar disso hoje. E também recebeu com este livro aqui a menção honrosa do International Latino Book Awards, tudo isso em 2023. A Aberst, essa entidade que a gente acabou de falar, elegeu Thiago, autor revelação daquele mesmo ano, Isso. tudo com O Homem que Explodiu o Presidente. Em 2025 veio o segundo livro, agora sim, esse aqui, que é o Entre Golpes e Joias, uma crônica sobre pés, dinheiro e sangue, que também foi finalista do Prêmio Ecos, Isso. né?
seja muito bem-vindo. Pronto, Ricardo, vai. Inclusive a Fala capa, demais. não, inclusive a capa, só de ver a capa já dá vontade da gente ler, né, Tiago? Tem um apelo, sabe? Que o pessoal tem comentado muito a capa. Eu vou comprar pela capa. Eu falei, que bom, espero que você leia também, né? Mas pode comprar só pela capa. Eu não sei se o pessoal tá conseguindo ver, mas a capa ela tem uns detalhes de livro gasto, Isso. aquelas edições de banca, Uhum. assim. O Thiago tem, para quem não conhece o Thiago, ele tem uma coisa que ele faz muito bem, que é pegar aquela cultura pop dos anos 80. Por exemplo, o primeiro livro é organizado em fitas cassete, Isso. né? Que para as novas gerações já é um mistério, que é uma fita cassete. Então, o Thiago tem essa manha. Mas antes de tudo, eu quero começar com aquela nossa velha e boa primeira pergunta, que é a seguinte: qual que é a sua história como leitor? Maravilhosa. Como é que você descobriu os livros? Maravilhosa. Antes, só queria agradecer você, Rogério, você, Ricardo, também, o pessoal da UBE, dizer que eu estou extremamente lisonjeado de estar aqui hoje e um pouco amedrontado também de participar de um programa que teve Pedro Bandeira, Lira Neto, Bianca Santana, meu amigo Chico Sá, tudo isso na segunda temporada, né? Então, quer dizer, é um peso que você coloca nos meus ombros, meu amigo. Começou bem. Então, ao ler os seus romances, eu li esse daqui. Esse daqui é o segundo, eu não tive a oportunidade de ler. Quem fica assustado sou eu. Espero que seja por um bom motivo, né? Mas você diga lá. sabe, Rogério, é interessante, cara. O meu primeiro contato, na verdade, veio com o gibi, né? Eu sou leitor de Turma da Mônica. Turma da Mônica me ajudou muito no processo de alfabetização, desenvolveu o imaginário. Acho que o Maurício de Souza tem uma grande capacidade de construir personagens muito sólidos, muito únicos, singulares, né? Pô, um menino que não gosta de tomar banho, o menino que troca o R pelo L, a menina que bate em todo mundo, que é forte. A menina que come A demais. menina que come demais. Então a gente constrói história, sabe que a essência de uma história é o personagem. Se o leitor não desenvolve empatia pelo personagem, e eu posso até te falar sobre o desafio, depois foi trabalhar esse segundo livro, Entre Golpes e Joias, que eu trago um cara que ele é golpista, Isso. né? Ele é um podólatra, ele é taradão por pés, e ele frequenta velórios para conhecer mulheres vulneráveis. Então o cara é um mala, é um traste. Eu falei, criatura, como eu vou conseguir despertar a empatia do meu leitor? Porque sem empatia não tem história. O cara vai falar, eu não quero acompanhar a trajetória desse asno, né? E vai fechar a página e não vai ter história. Então foi um desafio bem interessante. Mas eu sou cria do gibi. E depois, pô, fui tendo contato com literatura infanto-juvenil ainda. Citei Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, pra mim, é Droga da Desobediência. É um livraço, Imagina. né? É um divisor de águas Uma pra mim. pergunta no gibi: super-heróis não? Super-heróis não, por incrível que pareça. Eu desenvolvi uma afinidade, uma coisa até afetiva com a Turma da Mônica, que, por exemplo, quando eu pegava até a história do Pato Donald, eu já repelia. Sim. Fala, não é pra mim, é um universo muito distante. Eu não sei se também por conta daquela americanização Sim, excessiva sim, das sim. histórias, É, que destoava Capitão muito da América. minha realidade, sabe? Agora, Mas você não Turma tem da Mônica, super-herói, mas você tem anti-heróis, né? muito, muito. Isso que é uma coisa bacana. E Eu tá adoro a fazendo. figura do anti-herói. Adoro a figura do anti-herói. Eu acho que ele adiciona um tempero e trabalha muito com essa questão também de... o herói, por mais que não seja um anti-herói, o herói ele tem que ser falho, né? Se você sabe que o herói vai vencer todas, você não tem história. Uhum. Você estraga o suspense, né? Você estraga a ansiedade do leitor. Então, pô, por que não adicionar o tempero adicional e transformar esse herói em anti-herói? Né? Então dá uma chacoalhada nos valores morais das pessoas, né? E é uma coisa que vem rolando, de novo, na Sim. cultura pop, né? Eu fico pensando, todo mundo agora assiste série. Sim. E desde o Família Soprano, tô Uhum. aqui dando um chute, não Uhum. sou um historiador de série, mas desde Família Soprano, quer dizer, anti-herói sempre existiu, Uhum. mas vem se caprichando Muito. bastante na figura do anti-herói, né? Tá na Muito. Pô, a gente pode falar até do cinema, mesmo no Poderoso Chefão. Poderoso a gente tá Chefão. falando de mafiosos. Exatamente. Mas você vê que dentro da própria máfia existia um código de ética. Dom Corleone não queria comercializar drogas. Sim. Drogas destroem famílias. Aham. Em determinada cena do filme, fala, poxa, a gente pode lucrar muito mais comercializando droga, vendendo droga na porta de escola. Uhum. O cara fica maluco. Exato. E tem até a reunião, Tem a de reunião. todas as famílias. Quer dizer, ele não se importa de matar pessoas que, de acordo com os princípios dele, merecem ser mortas, Uhum. né? Que é muito questionável, Uhum. naturalmente. Mas, ao mesmo tempo, o cara tem valores. Uhum. Sim. Valores únicos, singulares, às vezes compactuados por um grupo, né? Uhum. Então o anti-herói é muito bacana porque ele deixa você trabalhar com essas nuances. E contradições, né? Com certeza. O barato é o paradoxo do anti-herói. Ele é, por exemplo, usando o exemplo do Poderoso Chefão. Isso.
Ele é um ótimo pai, Perfeito. mas é um bandido temido. O André, o protagonista de Entre Golpes e Exato. Joias, ele cuida da mãe dele, que está Exa- internada numa exatamente. casa de repouso com Alzheimer. Esse é o paradoxo do livro. Né? Exatamente. Quer dizer, o cara é um ótimo filho, Uhum. mas um golpista canalha. Inescrupuloso. Escuta, mas você ia falar. E depois veio a literatura, Literatura juvenil. juvenil, né? Aham. Aí Pedro Bandeira de cabeça, né? Uhum. Foi um grande... Na escola? Foi pela escola? Eu não me lembro agora se foi pela escola, eu acredito que não. Eu acredito que tenha sido meu avô paterno. Meu avô paterno mesmo? ele gostava muito de ler, principalmente biografia. Tanto que depois biografia foi meu próximo passo. Eu dei um salto radical de É literatura infanto-juvenil para ler biografia da história do Gandhi, eu lembro muito. Abraham Lincoln, Fidel Olha. Castro. Meu avô ia do espectro ideológico, assim. Ele gostava de pessoas que tiveram vidas marcantes, né? E aí eu enveredei pela biografia, o que é um gênero até tanto quanto incomum, né, dos leitores, sim. quando você vai pegar as divisões, né, de categorias. Mas eu devorei muitas biografias, aí depois enveredei diretamente para o mundo da ficção e me encontrei como autor dentro do gênero policial. Passando pelo jornalismo, que também é trabalhar com texto. Sempre. Claro. É o meu ganha-pão, né, trabalho jornalístico, e para mim foi muito interessante dar esse passo adicional no sentido de ir para a ficção, porque você tem uma expansão criativa, né? O jornalismo você tem toda uma apuração, cuidado com as palavras, que é característico de quem escreve qualquer livro, mas você tem algumas limitações de formato textual, né? Você tem um lead, você tem o conceito da pirâmide invertida, depois quem tiver interesse pode entrar no Google, dar uma pesquisada nisso daí, não vou tomar o tempo de vocês falando, mas existe uma certa padronização nisso, né? A ficção não existe regra. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Né? Então é um terreno que também, ao mesmo tempo, é muito perigoso. Claro. Porque quando você não tem direcionamento, diretriz, fala, olha, eu posso ir até aqui, Uhum. talvez você acabe pisando na bola, fazendo alguma coisa indevida, sim. né? Agora, você, de qualquer forma, você tem uma linguagem muito rápida aqui, né, Tiago? Quer dizer, isso vem do jornalismo também. O que do jornalismo você trouxe pro seu livro? Que eu acho que, assim, você tem grandes, né, jornalistas que foram escritores, Com certeza. né? E eu acho que essa agilidade acaba te prendendo na história também. Você tem alguma coisa que você buscou do seu texto, do que você trabalha no dia a dia, e que você procura aplicar aqui no seu livro, nos seus livros? Com certeza. Pelo menos duas, Ricardo. Concisão. O jornalista ele tem a necessidade de ser conciso, Sem né? dúvida. Você tem limites de caracteres ou limite de tempo para transmitir uma notícia num rádio, numa televisão. Então é você conseguir resumir o máximo possível na gênese daquela, até chegar à gênese daquela ideia. E eu busquei trazer essa concisão para os meus livros. E a questão da rapidez, do texto mais ágil, tem muito a ver com o respeito que eu tenho pelo leitor, né? Eu acho que hoje eu escrevo literatura que muitas vezes é classificada como de entretenimento. Ninguém vai utilizar isso para passar numa prova, passar no vestibular. Então, uma fonte de entretenimento e lazer. Além de competir com autores consagrados, que já estão no mercado e já vendem por si só, eu ainda tenho que competir com Netflix, com Barzinho, com Futebol Society. Todas as formas de com todas as entretenimento. formas de entretenimento. Então, eu não quero pegar esse cara e tomar muito tempo da vida dele. Eu só quero contar uma boa história, que ele se divirta, que ele assimile qual que é a mensagem, né, nevrálgica da história, que depois ele fecha a página e fala, porra, legal, bacana, posso fazer outra coisa. E só retomando o ponto que você falou do jornalismo, a parte de apuração também. Se eu escrevo que o cara foi em tal rua, ou por exemplo, próprio Entre Golpes e Joias, pra você ter uma ideia, eu fui em 2 velórios de pessoas que eu não conhecia. Exatamente para Para fazer um trabalho de fazer campo. trabalho de campo. Para prestar atenção em comportamento, como que se dá a dinâmica corporal, como que as pessoas entram dentro de uma sala de velório. Porque, claro, eu já entrei em sala de velório quando tinha algum parente ou conhecido meu. Só que você está num estado de abstração mental tão grande que você não é um bom verdade. observador. É verdade. Então, esse distanciamento emocional ajuda você a desenvolver um olhar mais técnico para aquela situação. Então, esse trabalho do jornalista de fazer apuração, de ir in loco, de sentir o cheiro das coisas, o tato, né? Eu busco trazer para os meus livros. Muito bom. Seus livros são thrillers policiais. A minha pergunta direta é a seguinte: qual que é o desafio de fazer um policial, um romance policial, num país como o Brasil? Que é uma coisa que a gente conversou ali. Sim. Porque assim, vamos dizer assim, a matriz, a origem do romance policial são
vamos dizer assim, Inglaterra e Estados Unidos, Sim. nações industriais, com um determinado tipo de cultura, de sociedade, de cidade, que a cidade brasileira, por mais que São Paulo seja uma Sim. cidade gigante, não tem o mesmo desenho que as cidades inglesas ou norte-americanas. Ah. Qual que é o desafio de trazer pra cá o romance policial? O grande desafio que eu vejo, até com uma certa frequência, isso me incomoda muito, é a falta da tropicalização daquela realidade existente, seja nos Estados Unidos ou seja na Inglaterra. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é o autor que adora assistir CSI ou outras séries investigativas e acredita, na hora que ele está escrevendo a ficção dele, o livro dele, que, por exemplo, um legista vai no local de crime. O legista não vai no local de crime. Sabe, isso daqui é peculiar da realidade estadunidense, não da brasileira. Pô, uma averiguação de DNA não leva ao mesmo tempo aqui como na Inglaterra. Os instrumentos utilizados, os recursos disponíveis. Então, acho que esse acaba sendo o grande desafio. Você não tropicalizar aquela informação para a nossa realidade. E aí você comete erro. Daí entra o jornalista falando, pô, para mim essa história já não tá tão crível assim, sabe? O cara tá pisando na bola. Mas, ao mesmo tempo, e isso também me dá profunda tristeza, é que a gente é muito familiarizado com notícias policiais. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Exato. Então a gente tem matéria-prima abundante para explorar. Eu morei 3 anos em Nova York, Rogério. Eu lembro que quando eu estava lá, eu tive uma dificuldade tremenda para explicar o conceito de sequestro relâmpago. Rapaz. Não tinha nem a palavra. Não tinha, o meu vocabulário era limitado. Se tinha, eu desconhecia. Mas conceitualmente falando, mas como o cara vai pegar, vai sequestrar uma pessoa e depois vai devolver logo? Eu falo, para ir no caixa eletrônico sacar dinheiro, mas como? Não faz sentido isso. Então nós temos elementos tão únicos na nossa realidade e infelizmente numa abundância tão grotesca que isso pelo menos aproxima o leitor de literatura policial da realidade ficcional que você cria. Porque, pô, ele viu no Datena algo parecido. Exato. Às vezes a realidade é até mais assustadora do que a própria ficção. Ao ponto da gente brincar, né, com eu e meus colegas da literatura policial, falar, porra, se a gente tivesse escrito isso daqui, o pessoal ia falar, você tá viajando, tá exagerando. Aí você abre a notícia e vê, sei lá, o caso da Flor de Lis, por exemplo, fala, Jesus, misericórdia. Sabe? Agora, você aproveita também os livros, né, Tiago, para proporcionar uma reflexão. Sim. Né? Você coloca muito Shakespeare, Macbeth aqui, algumas citações muito interessantes, né? O começo... isso é uma coisa que eu ia falar. O Machado de Assis, eu não sou um defunto autor porque eu tô gravando uma fita. Quer dizer, tem uma combinação de elementos, vamos chamar assim, eruditos, cultos da cultura tradicional, do cânone, com a cultura pop, né? Eu tento fazer isso sem ser pedante, sabe? Conseguiu. Usar uma linguagem fácil, referências facilmente absorvíveis também, porque é isso, tem que ser, para mim, né? Para a literatura que eu tenho a ambição de fazer. Tem que ser um texto ágil, tem que ser um texto rápido e de fácil assimilação. E eu uso muito a oralidade. A oralidade ajuda você a utilizar estruturas gramaticais mais simples. Por exemplo, o Homem que Explodiu o Presidente, ele é narrado em formato de fitas, né? E quem não sabe o que é fita, vem até com essa camiseta para a geração nova, para ilustrar o que é uma fita. Então, por exemplo, se fosse uma epístola, o protagonista com certeza abusaria de expressões como porém, no entanto, agora. É uma linguagem coloquial. Eu, Thiago, não falo porém. Então eu fiz questão de que sempre que existiria a possibilidade de um porém, o protagonista iria recorrer ao mas, ao coloquial. Claro, né? Então a oralidade também ajuda nessa questão da velocidade, né? Da fluidez. E da aproximação. E da aproximação também. A ideia é alguém falando, né? Contando, né? Eu quero fazer uma pergunta incômoda. Manda. Eu quero falar primeiro do Homem que Explodiu o Presidente. Eu quero falar dos 2 livros. Vamos começar pelo primeiro. Nesse livro, para quem não sabe, um ex-professor encontra num bilhete de loteria premiado a oportunidade de se vingar do presidente da República. E você diz que o livro é apartidário e não panfletário. Mas, é claro que no ambiente político... O livro é de 2020, você escreveu em 21, 22? Isso, pandemia. Você escreveu na pandemia e publicou no ano da eleição. Publiquei uma semana depois do resultado do segundo turno. Do segundo turno. Foi até uma questão muito discutida na editora, do time da publicação. Se a gente Exatamente. publicaria antes do primeiro turno, no intervalo entre primeiro e segundo turno,
Mas o nível de animosidade era tão alto que eu falei, gente, sabe aquela expressão? Julgar o livro pela capa? Eu tinha certeza que algumas pessoas nem se dariam o trabalho de ler o livro e já iriam me transformar em saco de pancada. Julgar o livro pela data, né? Pela data, E nos dois casos, né? Os dois espectros políticos poderiam se atrair ou repelir o livro pelo título. Sim. Pelo título que ele tem. Sim. Pois bem, a pergunta é: o barato é que o livro é ficção que conta uma história que poderia ter acontecido, que aliás é a força de qualquer livro. Esse livro é ou não é um livro político? Ele é um livro político por definição, né? Porque ele trata de um tema... Ele trata da vingança, né? Então, na verdade, o tema ele não é político, mas a vingança é cometida com um agente político, né? O meu grande cuidado foi muito tentador, viu, Rogério? Você pender para um lado, seguir algum caminho, transformar o livro em um material panfletário, e talvez tivesse sido até o caminho mais fácil, sabe? Mas eu fiz uma reflexão muito profunda. Por mais que você odeie o Bolsonaro, por mais que você odeie o Lula, por mais que você odeie qualquer figura política, você precisa de uma grande motivação para chegar e falar, pô, eu vou explodir esse filho da mãe. Sabe? A diferença ideológica, a diferença de visão de mundo, ao meu ver, não é substancial bastante para te colocar em movimento para levar a cabo esse plano. Então eu falei, precisaria ser uma motivação passional. Essa vingança teria que ser porque esse agente político fez alguma coisa com o protagonista ou com alguém que ele ama. Porque aí quando mexe, a gente estava falando, o Ricardo comentou, pô, Thiago, como tá tua filha? Tô com uma filhinha de 1 ano. Cara, se alguém mexer com a minha filha, eu viro bicho, eu explodo. Claro. Sabe? Então eu queria pegar esse viés. Mas aí eu faço uma série de críticas também, e todas as críticas que eu fiz, a figura do político, porra, infelizmente permeia tanto a esquerda quanto a direita. Sabe? Fala de corrupção, ele é um livro, desvio de ele talvez dinheiro. não seja um livro político partidário, mas ele é um livro político, porque ele expõe a realidade de vários personagens aqui também, né? Sim. Olha só, eu quero que você me fale do mercado de romances policiais no Brasil. Eu quero dizer de novo, é uma alegria ter você aqui. Agora é o terceiro motivo. Por quê? Porque a UBE é a União Brasileira de Escritores. A gente sempre falou isso, né? E a gente quer escritores de todo o espectro do mercado dentro da UBE. Porque muita gente olha para a UBE às vezes e fala assim, pô, mas é meio uma academia de escritores e tal. E na própria origem a UBE não tinha a intenção de ser academia, ela queria ser o contrário disso. Perfeito. E então é uma alegria ter você aqui, porque você está trazendo esse universo que é chamado universo de entretenimento. Eu aceito essa nomenclatura desde que ela não seja pejorativa, né? Se a pessoa se refere à literatura policial como literatura de entretenimento, mas com uma intenção positiva, eu fico feliz. Quero lembrar aqui que o Brecht era um grande leitor de romances policiais porque achava que os melhores caras para criar enredo são os autores de romances policiais. Me fala do mercado de policial no Brasil. Borges, era outro apaixonado da literatura. Alguém vai policial. questionar o mérito de Borges, Humberto Eco, Nome da Rosa, alguém vai questionar esses caras, né? Então acho que tem muito de estigma, né? Tanto que até no Entre Golpes e Joias eu coloco um subtítulo que é uma crônica sobre pés, dinheiro e sangue. E crônica também é um gênero muito marginalizado, né? Dentro da literatura. Sim. Embora nós tenhamos nomes maravilhosos. Citei o colega Chico Sá, que esteve aqui recentemente. E também o gênero literário nosso, né? Cria do Brasil. Exato. Então eu abracei a causa realmente, sabe, Rogério? Literatura policial, coloquei ainda a crônica no subtítulo, quer dizer, quero criar essas provocações, né? Eu acho que você consegue encontrar qualidade e falta de qualidade em qualquer gênero literário. Exatamente. Então acho que a UBE está fazendo um trabalho maravilhoso de tornar nós autores que trabalhamos com literatura de gênero, de entretenimento, interessados em fazer parte dessa família. Sabe? Sentimento de acolhimento, de falar, pô, não, a gente é operador das palavras, independente de como você vai utilizá-la, que tipo de história você vai contar, né? A literatura policial vem crescendo bastante no Brasil. É um público que ele é muito fiel, ele é muito leal ao autor. É muito comum você ver um cara que lê o teu livro, quer acompanhar a tua trajetória. Hoje com as redes sociais é muito fácil estabelecer esse contato, falar, pô, Thiago, adorei teu livro, quem você gosta de ler dentro da literatura policial? E aí você indica e começa a circular esse leitor, né? Porque, queira ou não, é o que a gente falou um pouquinho antes, você acaba delimitando o espaço.
Então aquele leitor fala, pô, eu gosto desse gênero, eu não tinha contato prévio, talvez li O Homem que Explodiu o Presidente, gostei e quero navegar um pouquinho mais nesse mar, né? Então a gente tem percebido isso, há uma fidelização por parte do leitor, e não é raro você ver, até dentro da literatura policial, autores que vão trabalhar com o mesmo protagonista numa série de livros. São 6 livros, 7 livros, 8 livros. Pô, a história tá aí para contar, né? Desde o Sherlock Holmes, né? Até Os o brasileiros, Poirot, né? O Garcia Rosa. Garcia Rosa, com Spinoza, né? Formidável, né? Então, eu acho que é um mercado muito promissor. Tem ainda uma visão por parte de alguns agentes da academia de olhar com um olhar mais enviesado, como se o romance de entretenimento policial, suspense, terror, até mesmo fantasia, etc. e tal, fosse uma literatura de menor qualidade. Mas eu acho que talvez isso seja mais fruto da falta de dedicação para pegar 1 ou 2 livros desses gêneros e desmistificar essa crença, de sabe? leitura, né? Porque se você lê um livro desse, é um livro altamente reflexivo, né? E por trás da construção desse livro, você tem umas técnicas super avançadas, né? Demonstra um tipo de leitura que você tem que consegue se aplicar aqui. É muito interessante, por exemplo, nos diálogos, né? Os diálogos muito ágeis, nas próprias citações que provocam reflexões o próprio personagem desse livro aqui se autodenomina Otelo, né? Pois é. Personagem Shakespeare. Shakespeare. Aliás, deixa eu Só fazer uma lembrança, Rogério. Diga. Vamos sortear um exemplar do livro da China agora? Vamos na segunda parte. Na segunda parte, Vamos tá sortear na segunda parte. Tá. Livraço, aliás. Eu preciso terminar, né? Voou o tempo, mas eu quero que você complete a frase de Clarice Lispector. A gente está fechando todas as entrevistas com essa, que é a minha pergunta, que é, claricianamente, complete a frase, quanto ao futuro... Quanto ao futuro, que ele seja bondoso e caridoso com todos nós. E sobretudo para sua filha. Com certeza. Que completou um ano de idade. Para ela. Pode até não ser para mim, mas sendo para ela, me sinto Para as feliz. futuras gerações. Para as futuras gerações, meu amigo. Foi uma alegria te receber aqui. Um prazer, Rogério. Estou muito feliz que você Muito, tenha vindo. muito também. Feliz que você Thiagão, tenha vindo. obrigado. Você é meu parceirão viu? já, meu Obrigado, querido. viu? A gente vai fazer um intervalo de 2 minutos e já volta com o Ricardo Fernandes, que está aqui comigo. Ele vai ser o Vamos entrevistado da trocar segunda as parte. cadeiras aqui. Com certeza. Até já. Tchau, tchau, gente.